Levei um pé na bunda feio e fui parar no fundo do poço. Beber, usar drogas, dormir e desemprego resumiam meu dia a dia. Chegou ao ponto de ter gente indo na minha casa, amigos e familiares, e fazendo umas checagens disfarçadas. Tipo, faz tempo que a gente não come junto, ou por que a gente não corre que nem antigamente? Me irritava porque essas pessoas estavam com pena de mim. Mas, falando sério, é uma bênção ter gente que se importa a esse ponto. No entanto, eu quase nunca topava, e com o tempo, eles pararam de ser sutis. Todos os meus amigos, meus pais e minha irmã choraram, gritaram, suplicaram. No fim das contas, concordei e prometi que ia sair de casa, arrumar um emprego, fazer alguma coisa da vida em vez de apodrecer no meu apartamento imundo. Procurei por aí, mas a ideia de trabalhar em caixa ou em algum outro emprego monótono das 9 às 5 era insuportável. Depois de um tempo, encontrei um anúncio online que dizia: explore os ecos escondidos da caverna Black Forest. Junte-se a nós para uma experiência única na natureza através de um dos marcos naturais mais singulares do parque. Essa jornada guiada o levará pelas margens intocadas do rio e para as profundezas frescas e ecoantes da caverna Black Forest, onde o tempo parece parar. Aprenda sobre a história fascinante da caverna, suas formações rochosas antigas e a vida selvagem que a chama de lar. O passeio inclui guias profissionais e experientes, todos os equipamentos de segurança, grupos pequenos para uma experiência íntima. Importante, os participantes devem manter a voz em nível de sussurro durante certas partes do passeio para a preservação da vida selvagem. Sapatos confortáveis são recomendados. Disponibilidade diária limitada. Reserve sua vaga agora. Vi este anúncio pensando: um guia turístico? Essa era uma ideia. Ia me tirar de casa e eu gosto de natureza. Eu costumava ser muito ativo antes de entrar nessa espiral. Por que não fazer diferente e pedir emprego para eles? Então, mandei um e-mail para saber se eles tinham vagas. Responderam rápido, muito rápido, tipo, em poucos segundos. Estranho, com certeza, mas foi fácil não dar importância a isso. O e-mail era educado, quase caloroso, e me convidava para uma entrevista na mesma semana. O escritório era um trailer na beira do parque com a porta aberta, deixando entrar o cheiro de pinho e terra molhada. Dentro, uma mesa, 2 cadeiras dobráveis e um homem que parecia quase tão nervoso quanto eu. Ele apertou minha mão sem sorrir e fez sinal para eu me sentar. Seus olhos estavam vidrados, não hostis, só indecifráveis. Ele me fez umas perguntas bem básicas. Já tinha feito algum trabalho parecido, o quanto eu conhecia a Black Forest, como eu era em seguir regras. Eu realmente me esforcei para parecer bom. E aparentemente, funcionou. Ele me ofereceu o emprego. Perguntei sobre o salário, e o cara me disse que eu receberia 1/4 dos lucros. Um passeio custava R$ 30 por pessoa, e um grupo costumava ter entre 13 e 10 pessoas. Isso me daria mais ou menos R$ 22,50 até R$ 75 por passeio. E se eu fosse rápido, conseguiria fazer 4, talvez 5 passeios por dia. É uma faixa bem ampla, mas calculei que poderia ganhar entre 112 e 375 por dia. Para colocar em perspectiva, se eu conseguisse atender gente suficiente em um dia, seria pago o equivalente a uns 45 por hora. Meu chefe continuou: agora, você não vai levar os participantes até o fim, ok? Ele disse: na metade do caminho tem outro guia que assume. Você só os entrega e volta para o próximo grupo. 1/4 do salário por metade do trabalho? Bom demais para dizer não. Meu primeiro dia começou mais cedo do que eu acordava há meses. O céu ainda estava azul marinho escuro quando entrei no estacionamento de cascalho.
Meu hálito embaçava no frio, o ar cheirava levemente a chuva e cedro. A porta do trailer estava aberta de novo, a luz se espalhando pela terra. Dentro, o homem da entrevista estava na mesa, meu chefe, com a cabeça baixa sobre uma pasta. Sem olhar para mim, ele me entregou um envelope. Eu abri. Era só o mapa da minha rota. Ele me explicou, mas não olhou nos meus olhos. Falava rápido, como se estivesse com medo de toda a conversa. Atrás do mapa da rota havia uma folha de papel com uma lista digitada de nomes. 10 no total. O primeiro grupo de hoje era um pessoal bem diverso. Alguns casais, alguns jovens, alguns mais velhos. Dei um pulo quando meu chefe deixou cair algo pesado na mesa da minha frente. Uma sacola de tecido velha amarrada com uma corda. Coisa de filme. Ele disse que eu ia precisar. Afrouxei a corda e olhei lá dentro. Moedas. Não daquelas que você coloca na máquina de venda. Eram discos opacos e pesados com bordas gastas de uma leve coloração esverdeada. Os rostos estampados nelas eram desconhecidos. As letras em algum alfabeto que eu não reconhecia. São para o Rio, ele disse sem expressão. Achei que ele estava brincando. Alguma tradição turística para dar sorte, fazer pedidos num poço, sei lá. Mas o jeito que meu chefe falou, com os olhos ainda baixos, a voz tensa, me fez pensar 2 vezes antes de perguntar. Não perca essas moedas, ok? Ele disse. Eu balancei a cabeça, ainda sem saber se era um ritual de iniciação estranho ou se eu tinha me inscrito em algo que não entendia totalmente. Lá fora, o céu estava em um cinza pálido e eu podia ouvir vozes se reunindo no estacionamento. Meu primeiro grupo, conversando e rindo enquanto esperavam. Enfiei o mapa, a lista e a sacola de moedas na minha mochila e saí para encontrá-los. Coloquei meu melhor sorriso de vendedor e os cumprimentei como se estivesse adorando estar ali. Eles sorriram de volta, alguns com acenos educados, outros com aquela faísca ansiosa que os turistas têm quando estão com a câmera pronta e sem mais nada para fazer. Começamos pela trilha, o caminho de terra serpenteado por pinheiros altos que sussurravam na brisa. Em algum lugar à esquerda, um pica-pau picava um tronco. Avistei alguma coisa azul, era uma ave se movendo entre os galhos. Apontei para ela como se fizesse parte do passeio. Levei os participantes pelos primeiros pontos turísticos. Echo Point, uma rocha onde o sol ecoava de forma estranha e atrasada, o carvalho dividido, uma árvore antiga com uma cicatriz de raio dividindo seu tronco ao meio, o Passo do Diabo, uma prateleira de pedra rasa onde o rio se estreitava. Enfim, recitei os fatos do meu roteiro em um tom brilhante e praticado, jogando um ou outro risinho, balançando a cabeça, como se eu tivesse contado essas mesmas informações 1000 vezes, mas ainda as achasse fascinantes. Eu estava muito orgulhoso de mim mesmo pela atuação que estava fazendo. Superficialmente, era só mais uma caminhada na natureza. Mas na minha mochila, eu podia sentir o peso daquela sacola de moedas batendo contra meu lado a cada passo. E então, assim que o sol começou a voltar a descer, chegou a hora da atração principal. Levei-os pela última encosta, onde as árvores deram lugar à rocha nua. A entrada da caverna se abriu à nossa frente, baixa e larga, como uma boca com um sorriso permanente. Lá dentro, a temperatura caiu 10 graus em um instante. Minha voz ecoou contra as paredes enquanto eu começava a falar sobre a geologia da caverna, como o calcário foi esculpido ao longo de milênios e etc. Contornamos uma curva e a atração principal apareceu. Um rio largo e de movimento lento cortando o coração da caverna. Sua superfície era preta e brilhante, refletindo a luz amarela fraca das lâmpadas de segurança presas na rocha.
O som era constante, mas estranhamente abafado, como se a água estivesse se movendo sob uma camada de vidro. Esse é o rio Black Forest, eu disse a eles, sorrindo como um anfitrião orgulhoso. Esse rio corre subterrâneo por quase 10 quilômetros antes de ressurgir em um vale próximo. A lenda local diz que ninguém jamais nadou todo o percurso e saiu do outro lado. Um casal riu baixinho. O resto se inclinou sobre o corrimão para tirar fotos. Seguimos a passarela estreita que abraçava a parede da caverna, o rio deslizando silenciosamente ao nosso lado. As lâmpadas acima emitiam uma luz amarela fraca, o suficiente para pintar a rocha molhada em faixas. Lá na frente, o caminho se alargava em uma plataforma de pedra que se projetava sobre a água. Era ali que eu deveria fazer a parte final do discurso, a parte sobre a profundidade do rio, o sedimento, a vida selvagem, antes de entregar todo mundo para o outro guia. Eu estava no meio da minha fala sobre caranguejos de água doce, quando o vi. O outro guia, ele estava do outro lado da plataforma, onde a luz não chegava. Era um homem alto que usava um casaco pesado com um chapéu de abas largas sombreando seu rosto. Atrás dele, amarrado à pedra, estava um barco. Se é que dava para chamar de barco. Não era como as balsas ou canoas do parque. Essa coisa era estreita e baixa na água, a madeira tão escura que quase parecia preta. Um remo estava sobre os assentos, o cabo liso, a pá manchada como se estivesse no rio há décadas. Ainda assim, uma parte protuberante do casaco dele chamou minha atenção. Estava pesado, encharcado, como se ele tivesse acabado de sair da água em vez de descer da trilha. Ele levantou uma mão enluvada com a palma para cima. Lembrei da sacola de tecido com moedas na minha mochila, aquela que meu chefe tinha me dito que era para o rio. Tirei-a do ombro e atravessei a plataforma, forçando um aceno amigável. Você vai levá-los até o fim? Eu perguntei ao novo guia. Ele não respondeu, apenas pegou sua sacola em um movimento lento e deliberado antes de voltar para o barco. Eu estava desconfortável. O cara me dava arrepios, mas meu chefe tinha me avisado sobre isso. Isso era normal, fazia parte do trabalho. Me virei para o grupo e apontei para o guia como se fosse apenas mais uma atração. Ok, pessoal, é aqui que vocês vão com o nosso guia do rio. Ele vai levá-los ao ponto de retorno e trazê-los de volta em segurança. Falei. Ninguém fez perguntas, ninguém hesitou. Só foram em direção ao cara em pares organizados, subindo na plataforma com movimentos silenciosos e praticados, como se já tivessem sido instruídos sobre o que fazer. Um por um, eles subiram no barco, que balançou levemente a cada passo, mas a água ao redor permaneceu perfeitamente parada, sem ondulações, sem som. No meio do embarque, olhei para baixo no papel da lista e congelei. Um dos nomes tinha um traço preto grosso riscado em cima. Eu não me lembrava de ter visto isso antes. Quando olhei para frente de novo, havia uma pessoa a menos na fila. Analisei o grupo. 10 nomes na lista, mas agora apenas 9 rostos. Minha boca secou. O chapéu do barqueiro inclinou-se o suficiente para eu ver a sombra de sua mandíbula, pálida e afiada. Sua mão repousava no remo, parada como pedra. Está tudo bem? Perguntou uma das participantes, sua voz me assustando. Eu forcei um sorriso. Sim, só certificando de que todo mundo está a bordo. O barco partiu com o novo guia, deslizando na água negra. Os participantes sentaram-se, silenciosos e eretos, seus rostos escurecendo até serem engolidos pela escuridão. Eu me virei e comecei minha caminhada de volta, olhando esporadicamente para a lista em minhas mãos. Um nome riscado. Depois 3.
depois 8, depois 10. Todos os nomes. Quando cheguei à curva da saída da caverna, o papel tremia na minha mão. 10 nomes, todos agora riscados com aquele mesmo traço preto grosso. Eu parei e ouvi. A caverna estava em um silêncio mortal. Sem água, sem ecos, nada. Era como se alguém tivesse silenciado o mundo. Então, de algum lugar nas profundezas da escuridão atrás de mim, ouvi o som lento e deliberado de um remo mergulhando na água. Uma remada, depois outra, chegando mais perto. Eu não olhei para trás. Dobrei a lista, enfiei no bolso e forcei minhas pernas a se moverem até que a luz do dia fraca da boca da caverna aparecesse. O resto do dia ficou borrado na minha mente. Eu continuei fazendo os passeios, tentando colocar o mesmo rosto alegre de antes, mas meu estômago permaneceu tenso. Nenhuma das pessoas daquele primeiro grupo voltou pela trilha. Eu disse a mim mesmo que eles tinham pegado uma saída diferente, que talvez o outro guia tivesse seu próprio ponto de desembarque, mas, na hora de fechar e terminar o dia, o estacionamento estava quase vazio. Nenhum carro correspondia ao deles, nenhuma conversa de caminhantes fazendo as malas para o dia. 4 grupos eu atendi naquele dia, 32 participantes no total. E nenhum deles tinha voltado. O parque parecia oco, apenas o som do vento nos pinheiros e o cheiro fraco de água do rio grudado em mim como cola. Isso me deixou inquieto. Voltei para o trailer para bater o ponto. A porta estava aberta de novo, a luz se espalhando pela terra. Meu chefe estava dentro, na mesa, uma pilha de papéis na frente dele, a caneta arranhando lentamente a folha de cima. Ele não olhou para mim quando entrei. "Ei", eu disse, mantendo meu tom leve. "Pergunta estranha, mas para onde os grupos vão depois que eu entrego eles? Eu não vi ninguém voltar." Ele não olhou para frente, mas disse: "Eles terminam a rota." Sim, mas quero dizer, voltam para o estacionamento? Eu nunca os vi." Uma pausa, tempo suficiente para notar. "Eles não voltam por aqui. Como foi o rio hoje?" Ele perguntou. Eu forcei uma risadinha, como se a resposta dele tivesse esclarecido tudo. Bom, sim, o rio estava bom." Não estava, mas eu me deixei acreditar de qualquer maneira. Talvez realmente houvesse outra trilha. Talvez houvesse um ônibus de volta para o estacionamento que eu simplesmente não tinha visto. Eu bati meu ponto, murmurei um até amanhã e saí para o ar fresco. O sol tinha sumido atrás das árvores e o caminho para meu carro parecia mais longo do que o normal. Cada passo carregava aquele cheiro úmido fraco da caverna, grudado teimosamente nas minhas roupas. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Era mais forte do que até mesmo nas minhas roupas e vinha da minha cozinha. Lá dentro, as luzes estavam apagadas, mas na minha mesa havia uma pilha organizada de moedas opacas e pesadas, com os rostos e a linguagem agora familiares. Eu não me movi no começo. Apenas fiquei ali no escuro, olhando para a pilha. Gotículas grudavam nelas, pegando a pouca luz que vazava da rua. Um anel fino de umidade já havia se formado na mesa ao redor delas, espalhando-se lentamente. 32 participantes. 64 moedas dadas a mim naquela manhã. E agora, 16 na minha cozinha, esperando por mim. Minha parte do lucro daquele dia. O velho no trailer tinha sido apenas o intermediário. Isso era óbvio agora. Quem quer que, ou o que quer que tivesse deixado isso na minha cozinha, era para quem eu realmente trabalhava. E a julgar pelo cheiro saindo da pilha de moedas, espesso
frio e pesado no ar. Eles já tinham estado no rio. Até a próxima. Obrigado.